Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2025 da SLC Agrícola. Meu nome é André Vasconcelos, sou gerente de planejamento e de relações com investidores e presente aqui comigo nosso CFO e IRO, Ivo Brum. É um privilégio estar com vocês nesta manhã. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde você encontra a respectiva apresentação. Destaco que para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no Zoom, ícone do globo, com a descrição Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que ouvirão a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Áudio Original. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que suas perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior da tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar o seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone e câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu leia em voz alta. Ressaltamos que informações contidas nas apresentações e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o nosso CFO e IRO, Ivo Brum, para iniciar a nossa apresentação. Ivo, pode prosseguir, por favor. Obrigado, André. Bom dia a todos. Agradecemos a participação na videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da SLC Agrícola. Vamos para o slide 4, onde vamos comentar sobre o mercado de algodão. A cotação do algodão encerrou o mês de abril próxima a 66 centes por libra-peso, resultante da instabilidade da economia global. Pelo lado da oferta e demanda mundial, a expectativa da safra 24-25 é de um superávit de 4 milhões de fardos. A expectativa é de uma produção de 121 milhões de fardos e de 116 milhões de fardos de consumo, segundo os dados do USDA. A safra 24-25 já foi finalizada nos Estados Unidos, cuja produção inicialmente foi estimada em 17 milhões de fardos e acabou resultando numa produção de 14 milhões de fardos, decorrente de clima seco e quente sobre o território americano, somadas às perdas adicionais causadas pela temporada atípica de furacões no país. No Brasil, a safra está em andamento e a previsão, segundo a Conab, é de produção de 3,9 milhões de fardos, 5% superior à safra anterior, apesar da estimativa de queda de 1,7% na produtividade. A produção maior é reflexo do aumento de 6,9% na área plantada de algodão. Além de uma produção superior ao consumo, os preços também continuam pressionados por um cenário macroeconômico mais desafiador. A guerra comercial entre Estados Unidos e China influencia o comportamento dos preços pela aversão ao risco e pela redistribuição da relação comercial nos mercados. Por outro lado, a possibilidade da determinação de novas tarifas pelos Estados Unidos pode abrir possibilidades e oportunidades para o algodão brasileiro. O algodão brasileiro é competitivo pelo lado de custo e pela qualidade. Pode ser outro fator de diferenciação de abertura de novos mercados. Além disso, o Brasil se destaca pelas práticas agrícolas e pela alta tecnologia utilizada no campo, trazendo a sustentabilidade para o sistema de produção. A safra 25-26 nos Estados Unidos já foi iniciada e possui um bom andamento até agora. Houve uma redução de 12% na área plantada, versus a safra 24-25. Segundo os dados do USDA, que foram divulgados na semana
passada, recentemente, a safra 25-26 deverá ocorrer um déficit de 0,3 milhões de fardos. Vamos para o slide 5 para falarmos sobre a soja. Os preços de soja passam por muita volatilidade, principalmente após as taxações entre Estados Unidos e China. O prêmio da soja brasileira apresentou apreciação e compensou as quedas em Chicago, com a possibilidade da China aumentar significativamente a importação de soja do Brasil. No que tange aos impactos de preços pelos fundamentos de oferta e demanda, temos a nível global um balanço entre oferta e demanda, que deverá apresentar produção superior ao consumo de 10,6 milhões de toneladas. A safra 24-25 nos Estados Unidos foi positiva e encerrou com uma importante recuperação de produção frente ao ano anterior, atingindo 118 milhões de toneladas, versus 113 milhões de toneladas do ano anterior. Na Argentina, a safra se encaminha para a finalização da colheita. No Brasil, apesar do atraso das chuvas do início do plantio, a safra será recorde em torno de 169 milhões de toneladas, segundo a Conab. E na Argentina, próximo a 50 milhões de toneladas, segundo a Bolsa de Cereais. Nos Estados Unidos, a safra 25 e 26 de soja teve uma redução de 4% na área plantada. O plantio já ocorreu e apresenta bom desenvolvimento. A estimativa para a safra 25 e 26, segundo o SDA, é de superávit de apenas 2,8 milhões de toneladas entre produção e consumo. Vamos para o slide 6 e vamos falar sobre o milho. Os preços do milho no contrato spot a CBOT aí no mercado doméstico brasileiro apresentaram uma trajetória positiva ao longo do trimestre. Segundo, atualmente, o balanço entre oferta e demanda no cenário global para a safra 24-25 deverá apresentar um volume de produção inferior ao consumo de 23 milhões de toneladas, confirmando-se o maior déficit dos últimos 4 anos. Esse déficit é reflexo das perdas sofridas pelos agricultores argentinos no ciclo 23-24 e pela redução de aproximadamente 16% na área plantada para a safra 24-25, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Adicionalmente, a estimativa de produção da Ucrânia é de queda de 18% versus o ano anterior. No Brasil, a safra está em andamento, com um bom potencial produtivo. A demanda continua bem aquecida, principalmente pelo aumento do consumo da indústria de etanol de milho, que vem assim contribuindo para a redução do saldo exportável da commodity pelo país. A safra 25-26 já começou nos Estados Unidos e segue com bom potencial. Essa que apresentou um crescimento de 5% na área plantada versus a safra anterior. Considerando a oferta e a demanda mundial, segundo o SDA, o milho deve ter um déficit de 1 milhão de toneladas. Vamos para o slide 8 para falarmos sobre o nosso desempenho operacional na safra 24-25. A safra 24-25 de soja apresentou atraso no início do plantio, devido ao atraso das precipitações pluviométricas, principalmente no Mato Grosso, no mês de setembro de 2024. E houve atraso na colheita em virtude do excesso de chuva em janeiro. Apesar disso, a safra de soja atingiu boa performance, alcançando 3.958 quilos por hectare, 0,5% inferior ao orçado, mas 21,3% superior ao ano anterior e 12% acima da média nacional. O algodão e o milho foram levemente impactados devido ao deslocamento da janela ideal de plantio, refletindo no ajuste da área plantada e produtividade. Dessa forma, para o algodão, média de primeira e segunda safra, esperamos uma produtividade atual de 1.917 quilos por hectare, praticamente estável com relação à safra anterior, 2,5% superior à média nacional, segundo a Conab, e 3,2% abaixo do nosso projeto inicial. Para o milho, a nossa expectativa é de 7.534 quilos por hectare, 3,7% superior ao ano anterior e 2,5% inferior ao orçado inicial. Em relação ao custo por hectare, no slide 9, apresentamos uma abertura por cultura. O custo por hectare orçado da safra 24-25 tem uma previsão de queda de 5,4% frente ao orçado da safra 23-24. Essa queda reflete principalmente o declínio dos preços fertilizantes, defensivos e sementes, que têm uma forte correlação com os preços das commodities. Quando comparamos a relação ao realizado na safra 23-24, obtivemos uma queda de 10%, reflexo da nossa estratégia focada em eficiência. No slide 10,
trazemos a nossa posição atual de hedge para a safra 24-25 versus a safra 23-24. As posições de hedge para a safra 24-25 evoluíram. Atualmente, temos na soja somados os compromissos 83,8% da produção travada, e no milho estamos com 50,6% da produção travada. No algodão, chegamos a 49,6% hedge efetuado. Paralelamente, aproveitamos os momentos de alta do dólar para travar o câmbio das culturas. O câmbio mais que compensou a queda dos preços das commodities. O preço da soja em reais ficou estável. Já o algodão ficou 5,6% superior à safra anterior e o milho apresenta um incremento de 5,5%. Agora gostaria de passar a palavra ao nosso gerente de planejamento financeiro e IRI, André Vasconcelos, para falarmos sobre o nosso desempenho financeiro. André, por favor, pode seguir. Obrigado, Ivo. Podemos então falar e ir para o slide 12, onde trazemos algum destaque do nosso demonstrativo de resultado. O crescimento de 10% na área plantada, mais a recuperação da produtividade da soja, são os principais fatores que influenciaram os nossos resultados no primeiro trimestre de 2025. A receita líquida encerrou o primeiro trimestre com 2,3 bilhões de reais, 19,1% superior ao primeiro trimestre de 2024, em virtude do recorde do volume faturado no trimestre. Atingimos 883 mil toneladas faturadas, principalmente em razão do maior volume de soja e ao algodão da safra 23-24, que ficou para expedição em 2025. O EBITDA ajustado atingiu 943,7 milhões, com uma margem EBITDA ajustado de 40,5%. O lucro líquido foi de 510 milhões, um aumento de 123,1% versus o primeiro trimestre de 2024. O principal fator que contribuiu para essa variação foi o aumento de 429,9 milhões no resultado bruto. A geração de caixa no trimestre foi de 1,4 bilhões e negativos, principalmente devido ao pagamento de 636,5 milhões relacionado a aquisições de terras. Então tivemos pagamento de 180 milhões referente à última parcela da Fazenda Paysandu, 361,5 milhões relativo à aquisição da Fazenda Paladino e 95 milhões da Fazenda Unaí, Minas Gerais. Além disso, tivemos pagamento de insumos da safra e a última parcela de aquisição da participação minoritária da SLC Lendico de 280,9 milhões. No slide 13, apresentamos a nossa posição de endividamento. A dívida líquida ajustada da companhia encerrou o primeiro trimestre de 2025 em 5,2 bilhões de reais, apresentando um aumento de 1,4 bilhão em relação a 2024. A dívida líquida no período foi impactada principalmente pelos investimentos pagos no trimestre e pelo pagamento de insumos da safra. A relação dívida líquida EBITDA ajustado finalizou o período em 2,27 vezes. A estrutura de dívida foi estrategicamente equilibrada, sendo mais concentrada no longo prazo. Vamos para o slide 14 para falarmos da distribuição do lucro da controladora. Nossa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi realizada no dia 29 de abril de 2025, onde os acionistas aprovaram a distribuição de 241 milhões, representando 50% do lucro líquido ajustado da controladora. Os dividendos serão de direito dos acionistas da companhia que detiverem ações no dia 5 de maio de 2025. As ações de emissão da companhia foram negociadas ex-direito aos dividendos a partir do dia 6 de maio de 2025. A distribuição será feita no dia 15 de maio de 2025. Com base no fechamento de 2024, o dividend yield é de 3,1% e nos últimos 5 anos a média foi de 4,9%. Passo então agora a palavra para o Ivo Brum para apresentarmos nossas perspectivas para a safra 25-26. Ivo, pode prosseguir, por favor? Obrigado, André. Vamos para o slide 15. Vamos falar sobre as perspectivas para a safra 25-26. Para a safra 25-26, já avançamos bem nas compras dos fertilizantes e defensivos, com a aquisição de 57% dos nitrogenados, 82% do cloreto de potássio, 69% do fosfato e 57% dos defensivos. No slide 17,
temos a nossa posição de hedge para 25 e 26. Avançamos também nas posições de hedge para a safra 25 e 26. Já fixamos 44,8% da soja, somados os compromissos, e travamos 7% do algodão. O milho é uma cultura que negocia no curto prazo e, portanto, ainda não há liquidez no mercado para fixações para a safra 25 e 26. Podemos avançar para o slide 18, onde demonstramos a nossa expectativa atual de área plantada para a safra 25-26. Após as transações divulgadas, principalmente a questão da Sirius, a nova operação permitirá um crescimento de 13,6% sobre a área plantada na safra 24-25. Além disso, avançamos em termos de diversificação estratégica, no caso de portfólio de tags, o que contribui para mitigar riscos climáticos. Além disso, em termos de modelo de negócio, ficaríamos com aproximadamente 62% alocado em área arrendada e 38% em área própria, totalmente em linha com a nossa estratégia. Obrigado, e agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Agora daremos início ao Q&A. Pedimos por gentileza que façam suas perguntas por escrito de uma vez só, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, solicitamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação de ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ou câmera ao vivo, favor escrever sem microfone e câmera ao final da pergunta para que eu leia em voz alta. Temos então uma pergunta do senhor Gabriel Barra, do CIT. Então, Barra, por favor, pode abrir seu microfone e sua câmera e fazer a sua pergunta. Olá, pessoal, consegue me ouvir? Sim? Sim, estamos ouvindo. Ótimo, obrigado por pegar as perguntas, Ivo, André. É bom falar com vocês. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Acho que a primeira, olhando um cenário mais macro aqui, tentando entender um pouco melhor a estratégia de comercialização de vocês, né? Acho que a gente vem falando com alguma constância sobre todas essas mudanças que a gente tem visto, questão de tarifa, geopolítica, e tem uma visão que o Brasil ele pode se beneficiar muito aqui nessa guerra tarifária, é, tomando talvez um pouco mais de share de exportação para a China. Tiveram algumas mudanças recentemente, né, no fim de semana, com um acordo novo surgindo. Eu queria ouvir um pouco sobre isso, do lado de vocês, né? Como que isso está impactando a estratégia de vocês, até olhando para a comercialização dessa safra, para 25 ou 26, o que que muda, como a gente deveria esperar esse LC se comportando nesse cenário talvez até um pouco mais incerto aqui, de guerra tarifária. O segundo ponto sobre a estrutura de capital, né? A gente viu, como já esperado, e super interessante, os movimentos que vocês fizeram de aumento de área, né? Fizeram uma sequência ali de aquisições, etc. Mas com isso você trouxe a alavancagem para um nível um pouco mais alto, no momento que a gente tem os juros também mais elevados aqui no mercado doméstico, né? Com uma tendência ainda de se manter em patamares mais altos que a gente viveu nos últimos anos. E aí, dentro desse ponto, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre até como pensar na desalavancagem da companhia, né? Eu acho que não é um nível preocupante, mas é um nível acima do que vocês têm rodado nos últimos anos. E aí, quando a gente olha aqui para alocação de capital, dividendo e desalavancagem, como que deveria ficar essa equação para esse ano, né? Vocês têm reafirmado o pagamento de dividendo, né, de acordo com a regra que vocês já têm em place já há um bom tempo. Então, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, Ivo e André, eu acho que ajudaria bastante a gente a entender um pouco mais sobre o caminho, né, dessa desalavancagem, dividendo e até possível geração de caixa nesses próximos anos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Barra, pela pergunta. Vamos começar a falar sobre a estrutura de capital, então. Realmente, nós fizemos bastante investimento recentemente, né? Isso mudou o nosso patamar de dívida. A gente, na verdade, se preparou para esse momento, né? Se a gente recordar nosso histórico em relação de dívida e EBITDA, ficou muito tempo bem abaixo até do nosso target, que seria 2 vezes, né? Então,
A recomendação do nosso conselho abaixo de 2 vezes, vamos crescer. Acima disso, vamos, então, trabalhar para retornar para os indicadores adequados, né? Então, a gente fez muito investimento. Esse ano, safra, a gente cresceu 60 mil hectares, isso aumenta o capital de giro, demanda compra de equipamentos também. Então, a gente que vinha do patamar bastante baixo de relação de dívida EBITDA, terminou ano passado já com um patamar mais perto de 1,8, e agora a gente bateu 2,27, né, com essa série de aquisições que a gente fez, que o André citou há pouco. E a gente esperava por isso, né? Então, esse ano vai ser um ano que a alavancagem vai ficar um pouco mais alta ao longo do ano. No segundo semestre, a gente começa a entregar algodão, é um momento de muita geração de caixa, e a gente espera retornar isso para um patamar menor até que está hoje. Futuramente, né, a companhia é geradora de caixa, né? Quando a companhia não cresce, ela gera bastante caixa. Isso tem se mostrado historicamente. A nossa expectativa é que a partir de 2026 a gente já comece a voltar para os patamares que a gente idealiza, que é abaixo de 2 vezes. Tá? Então a gente está bem tranquilo quanto a isso, não vejo nenhum risco de redução do payout, né, dos dividendos, não passa dentro da administração nenhum estudo nesse sentido, porque não há necessidade disso, apesar da taxa de juros estar mais alta, a gente comporta totalmente esse momento aí. Acho que em meados de 26 a gente já vai estar dentro dos patamares que vocês, ou que a gente tem dito como sendo os ideais, que é abaixo de 2 vezes. Né? Esse ano a gente produziu super bem soja, então a EBITDA também já subiu, né? E já equilibrou essa relação também. Sobre estratégia de venda, realmente a gente lá atrás já tinha a expectativa de uma guerra comercial, fez muita venda financeira, né? Ou seja, a gente vendeu na bolsa a soja esperando o aumento dos prêmios, né? E agora, recentemente, nós tivemos a oportunidade de desfazer essas transações com o preço da soja caindo e os prêmios subindo, aí fizemos realmente a venda dos prêmios, né? Então a gente conseguiu absorver bem nesse cenário e conseguiu ter algum tipo de ganho, né? Acho que o mercado vai ficar bastante oscilando, porque você tem um acordo agora temporário por 90 dias, não sabemos o que acontece depois desses 90 dias, então os preços em Chicago agora estão reagindo, né? Talvez seja um bom momento de fixar de novo, né? E talvez lá na frente, se não tiver uma equação adequada aí para o lado americano, pode ser que a gente tenha de novo o mesmo cenário de redução em Chicago e aumento de bases. Então é um momento assim que tem que administrar. A gente está sendo bastante cuidadoso, mas o que a gente vê é que o preço no spot ele sempre fica muito parecido, né, com o que tem ocorrido nos últimos meses, né? Entre 110 e 120 reais o saco. Então, a gente pode aproveitar esse cenário para ter um ganho adicional, tá? Mas, basicamente, o preço tem ficado bastante estável. A gente vê o cenário global de demanda e de produção está bem equilibrado, né? Não tem espaço para perda. A nova safra americana está começando agora de soja. Vamos ver como é que vai se comportar o clima lá. Então, acho que tem oportunidades. Acho que cair mais o preço, acho muito difícil em termos de reais, né? Acho pouco provável. Na Bolsa de Chicago, ela pode oscilar um pouquinho em função dessa questão da guerra comercial. Mas acho que o preço aqui no Brasil está bastante firme e não tem nenhum cenário que vai melhorar esse cenário, não vai ter uma superprodução ano que vem. Eu acho que está bem equilibrado isso entre consumo e produção. Era isso, Bar. Não, super claro, Ivo. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Barra. Vamos então agora para a pergunta do Matheus, do UBS. Matheus, por favor, pode abrir a sua câmera e seu áudio. Bom, bom dia, Ivo, André. Obrigado pelo tempo. Minha primeira pergunta é sobre a monetização do ativo terras. Se a gente pensar nos últimos anos, tinha uma estratégia de, além de crescer via arrendamento, também pensar em JV, pensar em parceria, que teve até algum avanço recente, mas talvez com a Lenco algum passo atrás nessa estratégia. Daí, pensando aqui, até talvez para acelerar um pouco dessa desalavancagem na pergunta do Barra, se não faz sentido pensar o ativo de alguma forma diferente, voltar a fazer parceria ou JV para parte da área própria,
você tem alguma forma, talvez, de monetizar o ativo terra que seja alinhado à estratégia da companhia de manter um percentual, de área própria, mas ao mesmo tempo talvez dar algum alívio de curto prazo? Essa é a minha primeira pergunta. E daí a segunda pergunta é pensar em custo, em insumo para a safra 25, 26. Vocês estavam rodando num preço um pouquinho mais baixo pelos comentários do último call em insumos para essa safra que vai vir versus a atual, mas avançaram um pouco em termos de compras do último call para esse. Então, queria entender primeiro essa estratégia, se foi uma questão dessa puxada de preço que a gente viu nas últimas semanas, se vocês imaginam isso voltando ou corrigindo um pouco para baixo daqui para frente, entender como é que isso constrói o custo para 25, 26, se dá para pensar em ficar mais próximo de flat, com insumo um pouco mais para baixo, offsetando um pouco de inflação, como é que a gente consegue conciliar essas duas pontas? São essas duas perguntas. Obrigado. Obrigado, Matheus. Sobre monetização de terras, faz todo sentido fazer joint ventures tentando monetizar terras. É um processo que ele não é um processo simples, tá? Porque quando você olha o retorno que a terra dá, basicamente pelo arrendamento, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 4 a 5%, que é o valor do arrendamento sobre o valor da terra, né? Com a taxa de juros de hoje 15, fica um pouco mais complicado. Então, o investidor tem que acreditar na apreciação da terra que historicamente acontece, mas é aquela coisa, o histórico não reflete o futuro, onde a Terra apreciou em torno de 5%, 6% acima da inflação, né? Então, se somar esse 5% mais os 6% acima da inflação, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 11, 12%. Com a taxa de juros de 15%, não é fácil tu conseguir fazer esse casamento, tá? Mas foi, e a gente sempre trabalha com essa alternativa, mas logicamente tem que encontrar aí um parceiro adequado para essa transação. A gente tinha um parceiro no passado, esse parceiro, né, ficou conosco durante 12 anos, e em algum momento, logicamente, o fundo tem que realizar e retornar o capital para os investidores. Mas é sim parte da nossa estratégia, está sempre dentro do nosso, eu te diria assim, portfólio de investimentos. Sobre os insumos a gente avançou inicialmente no início do ano, né? Avançamos bem. Houve um aumento dos fertilizantes durante esse período, a gente já achou melhor aguardar também, porque o nosso planejamento agrícola está em andamento, onde o pessoal define basicamente o volume necessário. E esse volume necessário é o ajuste final, né? Então, agora já temos essa clareza de quanto mais a gente precisa de fertilizante. O nitrogênio, especificamente, aumentou. Eu acho que a gente tem uma expectativa de queda de preço, né? O petróleo já caiu bastante, o preço do barril. A gente tem uma expectativa também que isso reduza o preço do nitrogênio em breve. A China anunciou também que vai entrar no mercado ofertando fertilizante. Também temos o entendimento que essa entrada da China ofertando fertilizante, principalmente os fosfatados, né? Isso pode criar também uma redução de preço. Então, pode haver oportunidades agora nas próximas semanas boas para nós finalizarmos o pacote de insumos. E aí, agora, como tu falaste, né? Ou seja, a gente tinha uma perspectiva de manter zerado, né? Não ter aumento em dólar, principalmente no custo. A expectativa se mantém, né? Quando a gente olha o custo dos insumos do ano passado, o custo desse ano, a gente está trabalhando para tentar não ter aumento de custo em dólar, até porque não faz nenhum sentido, né? Os preços em Chicago e Nova York têm se mantido estáveis, né? Logicamente estáveis, quando eu digo, comparado um ano com o outro, porque assim, a oscilação ao longo desse período tem sido enorme, né? Mas efetivamente a gente entende que consegue fazer a manutenção das margens para a próxima safra. Com esse aumento de área plantada, logicamente os resultados da companhia deveriam crescer significativamente, porque a gente está crescendo 60 mil hectares essa safra, na próxima mais 100 mil hectares, ou seja, tem um aumento representativo aí que pode trazer mais resultado para a companhia. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Matheus. Vamos então para a próxima pergunta. Então, será via áudio apenas. Então, Pedro Fonseca, da XP. Por favor, Pedro, pode fazer a sua pergunta. Bom dia, Ivo. Bom dia, André.
Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelo trimestre. Eu tenho uma dúvida aqui a respeito de custo, né, o ponto que eu queria explorar com vocês. O Ivo acabou comentando já algumas vezes a respeito de custo, mas eu queria explorar um pouco mais. Dado que vocês já estão bem avançados, assim, se vocês poderiam nos dar algum direcionamento do que a gente deveria esperar de variação de custo de produção, né, nas principais culturas, particularmente da soja. Esse é o primeiro ponto aqui de custo. O segundo ponto é só, para mim, não, eu não entendi essa queda aqui no percentual comprado de fosfatado, né, quando a gente olha um trimestre contra o outro. Só queria entender o que levou essa queda leve, mas só para entender o racional aqui dessa queda. E por último, ainda sobre custo, pessoal, quando a gente olha aqui o percentual de defensivo, me corrijam se eu estiver errado, parece adiantado versus o histórico, né? Aí eu queria entender se é uma visão de que preço deveria ter algum aumento olhando para frente, ou se foi muito mais por uma questão oportunística, que conseguiram fechar boas relações de troca e por isso acabaram avançando um pouco à frente do histórico. Essas são minhas perguntas. Super obrigado. Tá bom. Obrigado, Pedro, pelas perguntas. Sobre o custo efetivamente da soja, né, Pedro? Como eu falei antes, nós estamos, na verdade, agora fechando o pacote tecnológico, né? Tudo que envolve insumos, fertilizantes, sementes, defensivos. Então, assim, nós não temos ainda, diria assim, alguma ideia de custo para a próxima safra, tá? Claro, o que a gente tem é, bom, os fertilizantes e defensivos, a gente tem como objetivo manter estáveis, né? Eventualmente sobe um preço de um fertilizante, reduz de outro, que compensa, mas no pacote, a nossa ideia é ter zero de aumento em dólar, tá? Então, fertilizantes e defensivos e sementes não terem impacto. Uh, Realmente foi bastante cirúrgico. O fosfato a gente reduziu o percentual porque quando a gente fez o planejamento agrícola, o pessoal do planejamento indicou a necessidade de mais fosfato. Então, isso mudou o percentual, né? Então, o volume nós temos que comprar um pouco superior ao que nós tínhamos colocado no pacote anterior, que basicamente é muito similar ao da safra que nós temos hoje em campo. Então, hoje, analisando, o pessoal do planejamento agrícola indicou que precisaria fazer uma aquisição maior. Então, isso muda o percentual ali que a gente já comprou, vis-à-vis o que ainda tem que ser comprado. E os defensivos, tudo é oportunidade, né? Então a gente, em algum momento aqui dos últimos meses, teve boas oportunidades de fazer aquisições. O custo do que foi comprado até agora está até menor do que o do ano anterior. Contudo, a gente vê que algumas moléculas que ainda faltam ser compradas, elas estão mais altas que o que a gente pagou nessa safra. Por isso que a gente está apostando ainda no 0%, porque o pessoal de suprimentos ainda vai ter que fazer um trabalho forte ainda para não repassar esse aumento que está sendo proposto pelos fornecedores. Então, a gente fez uma excelente compra, mas algumas moléculas que a gente está olhando, elas estão acima dos preços do ano anterior. Então, por isso que nós estamos aguardando agora para fechar esse pacote. Mas, basicamente, é isso. A gente só vai conseguir ter clareza, efetivamente, do nosso custeio para a próxima safra, eu te diria assim, mais para agosto, setembro, depois que já fechar as compras e, efetivamente, a gente ter uma definição clara do mix de produção, né? Quais são as áreas que vão ser plantadas, com quais culturas, em quais regiões. Então, isso nós estamos trabalhando ainda. Nós vamos precisar de mais pelo menos uns 2 meses, que é normal, né? A gente só efetivamente aprova o orçamento ali em termos de setembro, outubro, com o nosso conselho. Logicamente, durante esse período, a gente vai apresentando algumas versões para eles até a gente chegar na versão final. Mas, basicamente, o nosso grande objetivo hoje é ter zero de aumento nos insumos para todas as culturas. Excelente, muito claro. Obrigado, Ivo. Obrigado, Pedro. Vamos então agora a pergunta para o Henrique Brustolin, do Bradesco. Então, Henrique, pode abrir teu áudio e vídeo, fazer a sua pergunta. Bom dia, Ivo, André, obrigado por pegar minhas perguntas. Dois pontos que eu queria explorar com vocês. O primeiro, um pouco uma visão mais macro das commodities, né? A gente teve o Wage saindo, né, essas semanas, primeiras projeções para a safra 25-26. Como que vocês viram os números versus o que eu acho que era a expectativa de vocês antes?
e como que muda o balanço de risco que vocês veem para as principais commodities de vocês, né? Falar principalmente de soja e algodão. Essa é a primeira. E aí, conectando nisso, né, se você olha na ponta, né, e eu sei que cedo e tem muita decisão para ser tomada, mas se você olha na ponta, né, rentabilidade inicial para a safra 25-26, para soja e algodão, que vocês têm visto, versus um balanço talvez maior de incerteza para preço das commodities, o que que dá para dizer de expectativa de mix de área plantada, né, para o próximo ano, pensando nesse balanço de risco e rentabilidade para as duas principais culturas? São essas minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, Henrique. Vamos ver aqui. Então, vamos começar falando sobre soja e algodão, ali a nossa visão de mercado. O mercado ficou bem em linha com a nossa expectativa, tá? Por quê? Porque essa safra, né, atual, né, tem um balanço ainda muito favorável para a soja, né? Então, ou seja, a produção de soja está sendo maior que o consumo. Isso nos preocupa, porque efetivamente isso vai impactar em preço. E nós achávamos que os Estados Unidos precisavam reduzir a área de soja para poder equilibrar isso. Isso aconteceu, eles fizeram essa redução, aumentaram no milho, que efetivamente tem um déficit, então esse balanço está sendo feito, então vai para a próxima safra, tu tem um equilíbrio muito maior no balanço final das duas culturas, né? O que é muito positivo, ou seja, a gente tem hoje um mercado bem balanceado, né? Não está faltando nem sobrando produto especificamente desses dois grãos. Então, qualquer problema climático que tenha pode trazer algum tipo de alteração de preço, tá? Mas também não vejo assim nenhum cenário de uma porque sempre a previsão é sempre muito otimista na questão de produção de grãos, né? Então, acho que dificilmente o mercado vai nos surpreender com uma superprodução de grãos para a próxima safra. Então, a gente entende que os preços atuais são os preços que vão vigorar, exceto se tiver um problema climático que pode trazer algum tipo de né, turbulência aí e aumentar preço, né? Temos que lembrar que para a próxima safra o desenho é neutro, mas com um crescimento da possibilidade do Laninha. O Laninha significa chuvas boas no Cerrado e menos chuva para o sul da América do Sul, né? Que pode trazer de novo algum tipo de problema para a Argentina, principalmente, e para o Rio Grande do Sul, infelizmente. Mas esse é o risco que existe hoje, tá? Sobre Quando a gente olha rentabilidade, fala em margem, a margem da soja é superior do algodão, certo? Mas como a gente está olhando o retorno por hectare em valor, aí o algodão, mesmo com os preços atuais, ainda assim ele é o melhor esse investimento a ser feito, né? Ou seja, o retorno, o valor que ele gera é maior que o da soja. Como o nosso principal ativo é a terra, né? E aí, seja ela arrendada, seja área própria, o maior componente é a terra, né? Faz todo sentido a gente continuar crescendo no algodão, no nosso caso especificamente, que a gente tem alta produtividade, tem um bom gerenciamento de risco, né? Faz todo sentido a gente continuar plantando algodão e muitas vezes até aumentando a área, sempre que possível, né? Então a tendência, pelo menos nesse curto prazo, é manter essa estratégia, né? Mas é aquilo que eu falo sempre. Uma cultura uma região única é bastante perigoso, né? Ainda mais algodão, cujo investimento é em torno de 12, 13 mil reais por hectare, né? Investimento que eu falo basicamente de custo, tá? Então, tu tem uma perda ali, ela te machuca. Como a companhia tem uma pulverização, uma diversificação geográfica importante, e vocês que acompanham a companhia, logicamente, olham, e como a gente fica muito próximo das nossas médias assim que a gente orça e sinaliza o mercado como target, mas aqui internamente a gente percebe claramente quando uma região vai melhor que a outra, né? Porque porque tem problemas climáticos que influenciam, mas eventualmente se tu tem perda na Bahia, tu teve ganhos no Mato Grosso do Sul, se tu teve perda no Mato Grosso, tu teve ganhos no Maranhão. Então isso tem muito compensação internamente que nos ajuda bastante a ter uma linha assim, bastante linear de produtividade. Então, eu te diria assim, ainda assim o algodão, apesar do risco e da margem ser menor, ela entrega maior valor para a companhia em termos de quando compara por hectare. Muito claro, Ivo. Obrigado. Obrigado, Henrique. Vamos então à próxima pergunta do senhor Lucas Ferreira, então JP Morgan. Lucas, por favor, pode abrir o seu microfone e seu vídeo, fazer a sua pergunta.
Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Obrigado pela Bom dia. pergunta. Pessoal, a pergunta é a seguinte: depois dessa anúncio de renegociação lá com a Terra Santa, né, do leasing, a pergunta que ficou para mim é o seguinte: quando a gente olha o portfólio todo de arrendamento de vocês, em média, a cada quantos anos vocês renegociam os termos de arrendamento? Imagino que a produtividade seja um dos ângulos, mas não sei se tem alguma relação também com o valor da terra, né? As coisas estão linkadas. E como vocês recomendariam a gente projetar essa linha, né? Olhando o número do arrendamento em sacas, como é que vocês imaginam que esse número possa evoluir nos próximos 5, 10 anos? Ou seja, você acha que o arrendamento médio hoje ele é muito abaixo do arrendamento, vamos dizer assim, na ponta, né? Nas regiões onde vocês estão. Então, a gente poderia ver uma inflação desse número, ah, ou não, enfim, como imaginar, né, o custo médio de arrendamento do portfólio atual de vocês versus o arrendamento marginal, tá? Essa seria a minha pergunta. Boa pergunta, Lucas. Na verdade, eu estava esperando que alguém me perguntasse isso, cara. Eu ia ficar frustrado se ninguém perguntasse isso hoje, cara. Mas vamos lá, vamos explicar o que acontece com a Terra Santa. Terra Santa, a gente firmou esse acordo, se vocês recordarem, foi lá em 2020, né? Toda essa negociação foi feito virtual, né? Porque nós estávamos no auge do Covid e nós fechamos esse acordo em dezembro, né? E depois a gente assumiu a companhia no ano seguinte. Naquele momento, havia muita estabilidade, né, no mercado, tá? Então, nós acabamos fechando um arrendamento em torno de 17 sacos por hectare, né, André? É isso, né? Exatamente, 17. 17 sacos por hectare. Quando a gente olha as margens naquele período, as margens estavam bastante baixas das culturas, né? Por quê? Porque estava um momento de estabilidade, algodão estava baixíssimo, né? Basicamente o que estava, diria assim, transacionando eram os grãos, porque a comida continuava circulando e ainda havia uma necessidade, né, de abastecimento no mercado. Então se fixou naquela época esses termos, eram os termos da época, tá? Mas era um momento de baixa. E depois disso, com a Terra Santa especificamente, os contratos eles são remensurados a cada 3 anos, né? Houve no ano seguinte, no ano de 21, a gente teve um resultado excelente, né? 22 também, as nossas mais subiram bastante. E o mercado de arrendamento, né, ele também vai se ajustando. Então, houve um incremento na quantidade de sacos de soja por hectare em termos de arrendamento. A gente tem vários contratos com 19 sacos por hectare, que é hoje o preço que a gente está pagando pela terra da Terra Santa. Né? Um saco e meio é basicamente pela infraestrutura. Tá? Isso está ok. Também é padrão se pagar um saco e meio pela infraestrutura, dependendo da qualidade da infraestrutura que tu encontra. Então, o que houve foi trazer ao mercado do contrato da Terra Santa. Né? E esse caso, especificamente, a cada 3 anos isso acontece. Hoje já é o preço do mercado do Mato Grosso. Tá? Então, eu acho que ficou bem em linha com o que o mercado estava pagando. Mas, geralmente, o mercado de arrendamento a gente corrige a cada 5 anos. Porque em 3 anos não tem grandes mudanças, né? Mas a Terra Santa, até porque foi firmado num momento bastante estresse no mercado, ele foi firmado de 3 anos, os termos. Futuro, no futuro, eu acho assim, a gente não prega que as nossas margens vão subir ao longo dos anos. A gente tem sempre dito para vocês, olha, a nossa média histórica aí de EBITDA vai ficar em torno de 35%, lucro líquido deve variar entre 10%, 14%, né? Eles seriam, até em 12, 14% seria bem em linha com o histórico, tá? Se nós começarmos a ter margens maiores, consequentemente, nós vamos ter um aumento do arrendamento, porque o proprietário também vai querer participar dessa margem, assim como participam os fornecedores, quando aumentam também né, os preços dos seus insumos, quando as margens estão muito altas. E isso eu já comentei várias vezes com vocês. Quando sobe as margens, por algum motivo qualquer, uma seca persistente, às vezes acontece 2 anos seguidos, as margens sobem, aqui tu tem preço dos equipamentos sobem, sem nenhuma justificativa, mas sobem porque também todo mundo quer participar da festa. Os insumos sobem e os arrendamentos também tendem a subir, né? Logicamente, os arrendamentos é um pouco mais complicado, porque é muito difícil reduzir preço de arrendamento, então, por isso, as negociações são muito mais, eu diria assim, duras, porque são de mais longo prazo, né? Nós temos contratos bastante longos aqui, não adianta a gente assumir
um contrato de longo prazo pagando um arrendamento alto, porque a gente sabe que as commodities são cíclicas. Então, tu vai ter margens altas em alguns momentos, outros momentos mais baixas. Então, a gente não pode aceitar só precificar na alta, né? Então, por isso são discussões que levam algum tempo de negociação, mas que, obviamente, isso tudo que eu estou falando para vocês também é explicado para o proprietário, para ele entender. Por isso que a gente faz a remensuração do contrato de uma forma sistemática. Então, basicamente, é isso que nós temos na Terra Santa. Não, Para o tá futuro. super E claro. aí, infelizmente, eu não achei aqui, tá, Lucas? Mas sim, a nossa média hoje, geral, me parece que está em 16 sacos por hectare, tá? E aí, média geral, tá? Então, tu vai ter Mato Grosso pagando 19 sacos por hectare, tu vai ter Maranhão pagando 12, 13, tu vai ter Bahia pagando 14, se é área de algodão, 13, 14. Cada região tem a sua especificação, né, logicamente, de arrendamento. Mato Grosso paga um pouco mais, porque tem duas safras, né? E as outras áreas pagam um pouco menos em função, e tem mais chuva também, né? Obviamente, por isso tem segunda safra. E outras áreas pagam um pouco menos. Então, é isso, a gente tem acompanhado isso e está bem em linha, assim, os 19, eu tenho vários contratos com 19 sacos hoje, então acho que ficou bem em linha, eu percebi que o mercado se assustou um pouco com isso, mas eu acho que tem que entender esse contexto aí, que foi negociado num período bastante complexo, e que talvez aquele momento ali não tivesse mensuração adequada, porque era difícil fazer uma mensuração naquele momento de mercado. Não, tá claro, Ivo. Então, basicamente, isso mesmo com o juro real alto, vocês não veem o yield do arrendamento saindo desses que você falou, 4, 5%, né? Seria mais ou menos isso, Não, continua. eu não vejo como, até porque é o Tá bom. seguinte, nós temos que lembrar que o produtor é que toma o risco de Sim, clima, preço, de insumos, né? Então, se o proprietário avança muito nisso, aumenta muito o risco para o operador, e aí o operador, então, ele perde interesse, porque o arrendamento é um custo fixo, praticamente, né? Então, por mais que tu tenha hedge, tu vá produzir soja, tu acaba uhum, trabalhando para o proprietário da terra. Então, aí não, por isso que vocês sabem disso, vocês nos acompanham, a gente discute muito essa questão de arrendamento e não entra em arrendamentos muito caros, porque a gente entende que não, no longo prazo isso não sustenta. E a gente é muito crítico nisso e faz avaliações profundas aí antes de fechar qualquer acordo. perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Vamos agora então para Guilherme Palhares, Santander. Palhares, por favor, pode abrir a sua câmera e seu microfone e fazer a sua pergunta. Desculpa a demora aqui, pessoal. Deu um pouco difícil o negócio do panelista. Bom dia, Ivandra, tudo bem? Bom dia. A ideia aqui é só pegar um follow-up na pergunta do Lucas, Ivo. Você comentou agora sobre trazer os arrendamentos a preço de mercado e que isso já estaria equalizado agora. Só queria ouvir um pouquinho de vocês o que que é o calendário de renegociações daqui em diante. Porque a gente sabe que vocês fecham contratos bastante longos, mas eu queria saber, né, se a gente for pensar quando tem as renegociações do portfólio, se vocês puderem trazer um pouquinho mais de detalhe nesse sentido. E num outro ponto, eu queria aproveitar para ouvir de vocês nesse planejamento agrícola que vocês estão desenvolvendo agora. Eu acho que a gente deveria pensar o 25, 26 sobre o nível de orçamento de vocês e não sobre o que a gente está vendo de fato, certo? Para a gente ter uma ideia de se existe disparidade hoje em dia de produtividade entre fazendas e se a gente conseguiria ver aí ainda essa continuidade que ao longo do tempo vocês têm tido de melhora de produtividade a longo prazo? Obrigado, Palhares, pela pergunta. Eu vou começar pela última, da sua produtividade, tá, Palhares? A gente tem fazendas produzindo 80 sacos por hectare de soja, tá? E esse é o projeto, tá? O projeto da fazenda é 80. Ali no Mato Grosso do Sul é bastante usual, a gente chega a 80. Por isso que a gente acredita que tem potencial das outras também crescerem e aumentarem a produtividade. O Mato Grosso vai produzir um pouco menos, né? Porque como é safrinha, tu tem que usar variedades de ciclo mais curto para poder fazer o algodão safrinha ou o milho safrinha. Então acaba sendo, nesse ponto, um pouco prejudicado. Mas assim, a tendência natural seria, eu diria assim, talvez não um aumento significativo de produtividade. Eu acho que a gente pode
equiparar mais essa produtividade. A nossa grande preocupação muito maior na Bahia, porque os eventos climáticos lá são um pouco mais impactantes, né? Você vai, que nem esse ano, nós tivemos assim até janeiro uma performance maravilhosa do clima, né? As lavouras estavam um potencial incrível. Certamente nós iríamos superar e muito o projeto que nós passamos, mas em fevereiro não choveu. Tivemos lavouras que não tiveram chuvas de 30 dias, 40 dias, né? Então acabamos no final perdendo um pouco em linha com o nosso projeto de irrigar boa parte das nossas áreas da Bahia. Nós temos um projeto aí agressivo de irrigar em torno de 50 mil hectares da Bahia. Temos potencial para isso, né? E acho que nos próximos anos a gente vai gradativamente fazendo isso. Já começamos na fazenda Piratini, tem quase 4 mil hectares irrigados. Esse ano a gente deve fazer mais 4 mil. E aí, logicamente, ano que vem a gente encerra esse ciclo na fazenda Piratini com 12 mil hectares, né? Então, aí depois nós vamos para uma outra fazenda fazer também o mesmo ciclo. Então, assim, acho que produtividade vai ser um crescimento de acordo com a linha de tendência. Tá? É o que a gente faz aqui. Hoje a gente pega a linha de tendência de cada fazenda e coloca ali como linha de tendência a meta para o ano seguinte. Né? Se tu pegar o nosso histórico de produtividade, mas basicamente de produtividade, né, realizado e botar a tendência, tu vai chegar nos nossos objetivos para os próximos anos. É cíclico, né? Então, a cada 5 anos, nós temos renegociações. No caso da Terra Santa, como foi comentado, 3 anos, né? A próxima negociação importante agora nós vamos ter na safra 28 e 29, que tem novos contratos para serem renegociados. Então, todo ano tem negociação, mas não são contratos grandes. Os contratos grandes são basicamente Terra Santa, o Radar, que é um outro fornecedor importante de terras. Nós temos o Castilhos na Bahia, também que é importante fornecedor. Então, tem algumas regiões que a gente tem alguns fornecedores importantes, e essas negociações. Então, agora, a próxima importante é 28 e 29, que a gente tem alguns contratos que vencem e devem ser trabalhados essa renovação. Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Palhares. A nossa próxima pergunta, então, vem da Júlia Riso, do Morgan Stanley. Então, Júlia, por favor, você pode abrir seu vídeo e seu áudio e fazer sua pergunta. Oi, gente, tudo bem? Obrigada por pegar minha pergunta. Olha, eu vou fazer um follow-up ainda aqui na questão dos arrendamentos, porque no final, Ivo, eu ainda não entendi se o que falta no Mato Grosso, total do arrendamento do Mato Grosso, ele está abaixo do que a Terra Santa chegou no nível da companhia, ou a gente tem o resto do Mato Grosso indo para o nível da Terra Santa, esse recente aumento, né? A gente deveria ver, estão abaixo, porque quando você falou a média da companhia está 16, 17 sacos, inclui Maranhão e Bahia, né? Mato Grosso, hoje está quanto comparado com o mercado, né? A gente está vendo mais coisa pela frente. E talvez uma atualização um pouco do projeto em termos de rentabilidade, né? De produtividade, tanto para a soja e para o milho, na região, porque eu acho que faz sentido a gente olhar esses 19, 20 sacos comparado com o projeto, o potencial da região, né? E então, essa parte do arrendamento, em relação aos resultados, eu queria também um pouco mais de cor na parte do capital de giro. Foi muito intenso, né, o consumo de caixa em capital de giro nesse trimestre. Se você pode falar um pouquinho mais o quanto isso já vem da próxima safra, se teve alguma antecipação de pagamentos, se vocês anteciparam em relação a anos anteriores. E por último, um pouco da questão do algodão. O que vocês estão vendo nesse cenário mundial de demanda e preço? Talvez esse seja a commodity que a gente ainda tenha a maior exposição ainda aberta, né? 3 perguntas, desculpa, gente. Obrigada. Não, tranquilo. Obrigado, Júlia, pelas perguntas. Bom, sobre o arrendamento no Mato Grosso, como eu comentei, nós temos vários contratos no Mato Grosso, então, com esse nível de preço, tá? Vários, né? Então, a Terra Santa não é
um novo contrato que chegou a 19. A gente tem vários na própria Fazenda Paiaguás, a gente tem na Fazenda Perdizes também. Então, esse patamar de 19 é o patamar de mercado do Mato Grosso. Você não vai pagar 19 sacos por hectare em outras regiões, como E do Mato Maranhão, Grosso da SLC também? Que acho que essa do talvez seja a pergunta. Da Não, da LS, SLC. da SLC, tá. Não, são Tá, contratos que nós temos, né, com tá. outros parceiros, né, que a gente já paga 19 sacos por hectare. A própria Radar tem contratos naquela região com 19 sacos por hectare conosco. Então, ou seja, esse é o preço da região. Então, não nos surpreendeu chegar a 19 sacos por hectare. Outras regiões, como eu comentei, vão pagar menos, né? Tu não vai pagar 19 sacos por hectare no Piauí, tu vai pagar menos. Piauí tem uma região que tem, primeiro, que não é área, muitas vezes não são propícias ao algodão ainda, então tu não paga esse valor de arrendamento, vai pagar bem menos, até porque não tem duas safras. Então, tudo vai depender da região. O Mato Grosso, a área de algodão, e no caso da Terra Santa, né, André, são 75%, é isso, né? 75%. São algodão, então é uma área que tu paga 19 sacos por hectare. Se fosse uma área só de soja e milho, provavelmente pagaremos 16, né? 17, talvez. Então, tudo vai depender do que está produzindo e o que é a aptidão da área, porque a área, é aquilo que, né, vamos esclarecer assim, a soja tu precisa corrigir 20%, 20 centímetros do solo com fertilizantes e corretivos. O algodão demanda o dobro, 40 centímetros. Então, tu tem que fazer um investimento. Se aquela área já está propícia ao algodão, ela já teve esse investimento, tá? Tu pode pagar 19 sacos por hectare. Se tu não tem essa condição, tu não vai pagar 19 sacos por hectare, porque tu vai ter que fazer esse investimento. Pode ser que lá na frente, depois de alguns anos, pagando menos que isso, você pode até trazer o contrato para 19. Mas nos primeiros anos, certamente não. Então, tudo depende de região, tá? Região para região. O Mato Grosso do Sul é uma região também super valorizada, produz super bem também. Os contratos têm uns preços maiores que os contratos, por exemplo, da Bahia. Tá? Sobre efetivamente o nosso capital de giro, logicamente o funding que nós estamos falando agora basicamente foi do working capital dessa safra e das aquisições que a gente teve recentemente, né? Então, pagamos a Paysandu, que foi uma aquisição feita no passado, que tinha a última parcela para ser paga agora, pagamos também a última parcela da Lendco, compramos ali a área da Unaí, em Minas Gerais, na área da Paladino, Eu tô mais pagamos falando também. daquele 1,2 bi de contas fornecedores, clientes e estoques, não a parte de É, pagamentos. Não, entendo, mas é que acontece, essa dívida que nós tínhamos de terra da Paysandu, ela estava em fornecedores. A dívida da Lendico, ela estava em fornecedores. Eu já tinha Ah, tá feito a bom. compra, então ali ela aparece lá em cima como sendo uma variação dos fornecedores, né? Porque até então estavam lá. Essas compras mais recentes que foram feitas em março, o Naí, Paladino e a própria SLC não, essas não tinham fornecedores, essas apareceram diretamente no CAPEX. Mas as anteriores já tinham sido feitas né, no passado, então acabam trazendo dali os ajustes, né? Então, por isso que você não acaba não visualizando. Mas basicamente foi isso. Nós não tivemos ainda pagamentos para a próxima safra. Nenhum insumo para a próxima safra foi pago até o momento. Geralmente a gente joga isso para janeiro e fevereiro e março do próximo ano, porque é quando a gente começa a colheita de soja, então a gente casa o pagamento desses insumos com a receita da soja. Sobre o algodão, que tu comentaste, realmente o algodão é uma cultura que ela mudou um pouquinho o cenário global de comercialização, né? Se a gente observar hoje, tem muito contratos on call na bolsa, então, se o contrato, mesmo que tu tenha, isso significa o quê, né? Esses contratos on call, que os produtores venderam mais que as trades compraram. Então, toda vez que tu tem um aumento de preço, e a gente percebe claramente, toda vez que chega a 70 cents, os produtores ajustam com os contratos, né? Então, tu não consegue superar os 70 cents. Então, tem ficado 70 como sendo basicamente um teto para preço de algodão nesse momento, né? E assim, se tu olhar o histórico, esse aumento dos contratos on-call dos produtores maiores que os consumidores, no caso as indústrias têxteis ou as tradings, ela aconteceu basicamente agora, nunca aconteceu no passado, né? Então, assim, a entrada do Covid, a necessidade de redução de capital de giro das indústrias têxteis, tudo isso botou muita pressão. No passado, se fazia aquisições com 6, 7, um ano de antecedência pelas indústrias têxteis. Outras eles estão fazendo com 2 meses de antecedência, né? Negociam hoje para tu já embarcar o produto e eles vão receber lá, é o tempo de
de flutuação, né, da chegada do produto. Então, isso mudou esse cenário, né? Até para nós mesmo é uma mudança importante. Nós temos que rever até a nossa política de hedge, talvez, porque a gente não consegue fazer vendas futuras com tanta facilidade, né? Porque não, a outra ponta compradora não tá existindo. Então, eu te diria assim, é um cenário que a gente vê preço 1,70, que é um bom preço ainda para o Brasil, não é bom para os Estados Unidos, é um preço baixo para os americanos, eh, mas é um preço para o Brasil bastante aceitável. Nós temos ainda o câmbio também, que é um item que nos ajuda, né, principalmente a parcela em reais do custeio, a diluir. Então, assim, eu te diria assim que é um mercado que mudou, tá? Então, a gente está bastante atento a isso. Mas acho que a gente tem assim pelo menos um teto estabelecido de 70 e a gente está trabalhando com esse teto. Logicamente tem mais o prêmio, né? Prêmio Brasil, prêmio de qualidade também da SLC Agrícola, isso nos ajuda a ter um mercado cativo lá e toda vez que a gente consegue apresentar um produto de qualidade, a gente consegue certamente um prêmio bastante bom e ajuda a aumentar esse preço mais 4 cents, 5 cents. Então a gente consegue chegar aí a seus 74, 75, que é o grande trabalho que o pessoal de vendas faz juntamente com a produção, né? Porque a qualidade vem do campo, né? Ótimo. Eu vou fazer um follow-up então na parte, aproveitando você falando do Basis. É, o quanto vocês conseguiram locar do Basis para essa safra na soja? É, se vocês aproveitaram aquele momento onde os Bases subiram um pouquinho naquela história do Trump China e Uhum, nós aproveitamos, quanto sim, né? foi? Se tu observar, o nosso RED também aumentou bastante, né? O nosso RED de soja, ele já chegou a 88%, 87%, né? Então, ou seja, soja, a gente agora tem só pouca soja para ser vendida ainda, né? Para essa safra, né? Então, assim, basicamente já está tudo alocado, né? Então, a gente aproveitou aquele momento de estresse e não conseguimos fazer transações para o próximo ano ainda, significativamente, né? Porque a gente já sai com um volume grande travado, tem muitos arrendamentos, então boa parte já trava ali. E a gente tem um limitador, que antes da colheita a gente não chega a 80%. Então, o espaço para fazer margem, ele é pequeno nesse período ainda, né? Então, e aí, como a gente não fixou claramente todos os insumos, a gente está indo bem devagar ainda na soja para o próximo ano. Para esse ano, a gente aproveitou bem esse momento aí, conseguiu até bons preços ali, né? Quando tu olha naquele slide mesmo que a gente mostra ali, a gente percebe que a gente conseguiu bons preços de soja, mas a soja está estável, né? É como eu falei, 110, 120. Você consegue, eventualmente, algum tipo de ganho, mas não vai ser nada muito representativo, talvez assim, sei lá, uns 10% a mais, que é um bom preço, mas não vai conseguir para todo o volume, né? Muito obrigada. Ok. Obrigado, Júlia. Agora a gente tem, então, Tiago Duarte, do BTG. Então, Tiago, por favor, pode abrir a sua câmera e seu microfone e fazer a sua pergunta. Olá, muito bom dia, Ivo, André, prazer falar com vocês. Eu tenho duas perguntas. A primeira eu queria voltar justamente no tema do arrendamento, e o anúncio lá da Terra Santa e do contrato, porque eu acho que essa discussão ela vai no cerne do que eu acho que é o modelo de negócio da companhia, principalmente nessa última fase asset light, né, que foram os últimos anos. E talvez acho que a melhor forma da gente compreender a evolução dessa linha é contrastar ela com a evolução da produtividade, né, que vocês tiveram nessas áreas, né? Então, quando a gente olha a produtividade combinada da SLC de 2019 para o guidance, né, para a indicação de vocês esse ano, a gente está falando de 62 indo para 66 sacos, né? Então, na soja um ganho de 4 sacos. Eu não sei se vocês podem falar para essas áreas de Terra Santa, onde esse ajustamento do contrato aconteceu, qual foi a evolução da produtividade nesse período, desde o fechamento do contrato lá atrás, em termos de ganhos de sacos, de produtividade de sacos por hectare. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, é, no último trimestre, né, vocês na evolução ali da colheita da soja, vocês reduziram, né, ajustaram a área de segunda safra, aumentando a área de milho e reduzindo a área de algodão. E hoje a gente viu, né, ontem à noite a gente viu vocês aumentando um pouquinho a expectativa de produtividade tanto da segunda safra de milho quanto de algodão. Aí eu queria entender se
se na realidade essa evolução ela se deu por uma chuva nesses últimos 2, 3 meses que veio muito benéfica para a segunda safra desses dois produtos, e se, portanto, a gente deveria ter imaginado que essa mudança de área de algodão para milho na segunda safra, ela talvez não devesse ter acontecido, né? Essa é a minha pergunta, é a segunda pergunta. Obrigado. Obrigado, Thiago. Vamos responder a segunda pergunta aí inicialmente. Bom, primeira coisa, assim, a redução da área plantada, ela se deu exatamente porque a janela de plantio ideal já estava sendo ultrapassada e já começava a entrar em períodos de mais risco. Então a gente reduziu a área de algodão e aumentou, né, e aumentou a área de milho, porque o milho tem uma janela um pouco maior. Aí a gente teve que fazer os ajustes de produtividade, efetivamente, tá? E aí o que acontece? Efetivamente, é o que tu comentaste, nós estamos tendo uma chuva. A chuva que está acontecendo agora, ela está dentro do histórico, né? Logicamente, quando a gente fez o primeiro forecast ali, nós estávamos um pouco receosos, né? Porque havia uma mudança de janela e o risco de tu efetivamente produzir menos se a chuva continuasse vindo de forma menor do que temos no histórico. Mas ela está chovendo bem dentro do histórico, até surpreendentemente, eu concordo contigo, esse mês de abril até superou um pouquinho o histórico, tivemos chuva em maio agora também, então sim, o aumento da produtividade do milho ele se dá porque efetivamente nós tivemos uma condição melhor de chuva. E o mesmo acontece com o algodão. Tá? Afirmar que o ideal seria ter mantido, acho complicado, porque é muito difícil tu ver essa performance das lavouras, né? Ou seja, tu tem um nível de intensidade solar necessária, e eu não sei se a gente fazendo essa mudança, mantendo mais algodão safrinha e menos milho, se a gente chegaria à conclusão que seria adequado, tá? Logicamente tem que tomar decisão, essa decisão tem que ser tomada, tá, início de fevereiro, né? Porque eu estou plantando o final do ciclo do algodão safrinha, eu preciso definir. Naquele momento foi a decisão que nós tomamos. Acho que jamais nós saberíamos se o ideal seria ter seguido plantando algodão safrinha além de meados de fevereiro. Mas a decisão foi essa, de uma forma talvez conservadora, mas acima de tudo técnica, né? Com relação ao primeiro item, o arrendamento ele tem a ver com a margem do produtor, mas não dá para ficar somente na produtividade. A produtividade é um dos fatores importantes. Mas a produtividade sobe, e é como eu falei, assim, o proprietário cresce o arrendamento, as fornecedores de insumos também aumentam o custo. Então, tem uma correlação? Tem, mas não é só isso, né? Porque todo mundo aumenta preço, no final as margens elas tendem a ficar iguais, né? Mas eu acho que a produtividade é um indicador. Tá? Infelizmente, eu não posso te abrir os detalhamentos da produtividade das áreas da Terra Santa, até por questão de confidencialidade, mas um drive importante é efetivamente produtividade. Então, eu tendo a concordar contigo. Se a produtividade aumenta, a gente pode ver aumento de arrendamento? Eu acho que é uma tendência natural que sim, que isso aconteça, porque todo mundo vai abocanhar um pedaço da margem do produtor que tende a ficar com as margens estabilizadas, né? Não tem por que ele ganhar mais que os demais. Ele vai ter que dividir esse bolo com os outros. Então, essa relação produtividade com arrendamento faz sentido. Então, perguntando de uma outra forma, Ivo, é razoável assumir que o ganho de produtividade nessas áreas foi maior no período do que essas 2 sacas por hectare que aumentou o custo do arrendamento? E é que, na verdade, não é só soja, né? Assim, nós estamos falando soja e algodão, né? 75% da área é algodão. Então, é uma combinação dessas duas culturas que fomentam esse aumento, né? Que sustentam esse aumento. Então, a gente pode afirmar que a gente teve aumento suficiente para sustentar isso. Logicamente que se eu aumento a produtividade muito rapidamente, eu tenho um ganho que eu vou absorver até o próximo contrato ser renovado. Quando ele é renovado, eu volto ao meu estágio inicial e aí eu tenho de novo que dar um novo pulo para ter algum ganho adicional, senão eu fico dentro daquilo que está estabelecido nas minhas margens, né? E vocês que nos acompanham de perto, vocês percebem que às vezes a gente começa a crescer margem e eventualmente a gente percebe os fornecedores aumentando o preço para também fazer parte desse bolo, né? Ah, claro, muito obrigado. Ok, obrigado, Tiago.
A videoconferência, então, de resultados referente ao primeiro trimestre de 2025 da SLC Agrícola está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder novas perguntas e sanar quaisquer dúvidas. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.